torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia, e de guarda me ponho durante noites inteiras. Glória a Deus. Poder se assentar, ficar à vontade. Irmãos, vocês creem que Deus ele tem algo a fazer sobrenatural na vida dessa igreja? Deus ele tem falado já tremendamente. Eu lembro quando eu pedi o nome desse ministério. Eu passei 3 anos orando, falando: Senhor, o nome do ministério, eu preciso do nome. Deus, depois de 3 anos orando, ele me entregou o nome: Igreja de Jesus Cristo. Agora ontem, a gente orando, colocando diante de Deus, ele entrega um ministério que vai ter nessa igreja, que vai ser permanente esse ministério. Glória a Deus. Ministério da intercessão, atalaias de Cristo. Vamos falar junto? Ministério da intercessão, atalaias de Cristo, torre forte. Mais uma vez, bem forte. Ministério da intercessão, atalaias de Cristo, torre forte. Quem que vai poder participar desse ministério? Todos aqueles que entenderem a sua vocação de ser diante de Deus um intercessor. A palavra de Deus, irmãos, diz: depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele assentou-se à direita de Deus, e lá ele recebeu a função de intercessor, de advogado da humanidade. A palavra de Deus diz, convido você a estar lendo também, em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. A palavra de Deus diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Ele está falando de Jesus. Eu vou repetir de novo, presta bastante atenção. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, irmãos, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, o que significa ser da ordem de Melquisedeque? Melquisedeque apareceu no Antigo Testamento quando Abraão tinha vencido ali uma batalha contra 5 reis. Abraão voltou da batalha e o rei de Salém, Melquisedeque, foi de encontro a ele. A palavra de Deus diz que Abraão devolveu o dízimo todo que ele tinha, do que ele tinha conquistado nas batalhas, para Melquisedeque. Melquisedeque, ele era rei de Salém. E a palavra de Deus traz que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, ou seja, ele não tinha antecessores a ele. Então aqui na Bíblia, Melquisedeque é comparado, ele é uma tipificação de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Como se houvesse uma teofania, Deus, família, manifestação. Jesus se manifestou no Antigo Testamento na pessoa de Melquisedeque para mostrar que aqueles que viessem da fé iriam receber o sumo sacerdote eternamente para interceder por eles. Por isso que Jesus ele não foi da ordem de Arão, que era o ministério que tinha ali dos sacerdotes que serviam segundo a lei. Ele veio antes da lei, Melquisedeque. E ele veio da tribo de Judá. A tribo de Judá não tinha sacerdócio. Como Jesus foi feito segundo a Bíblia Sagrada, sumo sacerdote, ele não veio da linha sacerdotal que era da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. Porque a Bíblia diz que ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o que a Bíblia diz que era a herança da fé que ia se manifestar em Cristo Jesus. Aqueles que pela fé acreditam em Cristo Jesus, eles recebem a intercessão de Jesus junto a Deus. Eu sei, irmão, de uma forma mais simples de explicar para vocês,
que hoje Jesus Cristo está do lado do trono de Deus, do lado direito do trono de Deus, e Ele está com toda a autoridade nos céus e na terra, debaixo da terra. A palavra de Deus diz: toda a autoridade foi me dada nos céus, na terra e debaixo da terra, portanto, ide. Jesus deu uma ordem para a igreja. E aí o apóstolo Paulo veio comparar a igreja, falou: Ele nos fez sacerdócio real. Cada um de nós foi feito sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? O profeta, irmãos, era pegar a palavra de Deus e levar para o povo. Sabe qual que é a função do sacerdote? Pegar as causas do povo e levar para Deus. Quando Pedro fala sobre isso, que nos fez sacerdócio real, e Paulo fala dessa maneira: e nos fez assentar acima de todo principado e de toda potestade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está falando que em Deus Ele colocou a igreja numa torre forte, num local, irmãos, que Ele pode ver, deu visão espiritual para a igreja, percebeu os perigos que está acontecendo na face da terra. Ele deu sensibilidade para a igreja, deu revelação para a igreja, para você perceber os ataques que está tendo dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu lar, contra o seu filho, contra a sua filha, contra a sua esposa, contra a sua família de maneira geral, na igreja, ainda no seu bairro, na face da terra. E Ele te deu autoridade para você dar opinião, para você falar sobre os assuntos que estão precisando resolver na face da terra. Você já ouviu falar do parlamento? Parlamento, parlar significa falar. Parlamento é composto de senadores, deputados. E aí, a nível ministerial do município, a nível municipal, dos vereadores. Então, eles são representantes do povo naquele momento para falar aquilo que o povo está precisando. O parlamento vai trazer, através da fala dele, aquilo que o povo está precisando. E aí, quando eles falam alguma coisa, o que está sendo dito ali, ele fala assim: eu faço questão que grave o que está sendo escrito aqui na ordem do dia na casa. Registre-se o que está sendo dito. Aleluia. Aí naquele momento que o deputado fala com o senador, fala, as palavras deles são taquigrafadas, são registradas ali, para que faça valer o que ele está falando para ser feito. E aí Deus nos traz o ministério da intercessão, como aqueles que vão dar opinião. Você imagina, você chega lá diante de Deus e fala: Senhor, lá em casa aconteceu isso, Senhor, tem como o Senhor fazer alguma coisa sobre esse assunto? Aí os anjos registram com todas as palavras. A Bíblia diz que tem ordens celestiais que guardam as orações dos santos. Você chega lá: Senhor, aconteceu do meu esposo, está passando por isso, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Senhor, lá na igreja está acontecendo isso e isso. Tem como o Senhor intervir nessa situação? E Deus escreve cada palavra. E o maravilhoso, irmãos, que Deus deu autoridade para a gente em Cristo Jesus, quando você fala no nome de Jesus. Aí Deus registra a sua oração. No nome dele eu reconheço a oração. Glória a Deus. Olha aqui para ver o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia, glória a Deus. Versículo 1 em diante. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças em favor de todos os homens, ou de todos os seres humanos, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus
E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Olha só. Então Deus, ele fez Jesus Cristo o único mediador entre ele e os homens. O único nome que é aceito por Deus para a sua intercessão ser acolhida no céu é o nome de Jesus Cristo. Nós não pedimos no nome de Maria, nós não pedimos no nome de Pedro, nós não pedimos no nome de Paulo, nós não pedimos no nome do ser humano em si, mas nós pedimos no nome de Jesus Cristo, o homem que veio cá para representar cada um de nós em Deus. E através da oração feita no nome de Jesus, a igreja ela passa a exercer o ministério da intercessão. E aí qual que é a visão que você deve ter do ministério da intercessão? Você imagina você em cima de uma torre forte, uma torre bem alta, onde você está protegido. Quando você está orando, você está protegido, nenhum mal te sucederá. Está bem protegido ali. Quando você entra no mundo espiritual, você está guerreando a favor de alguém. Você está apresentando a causa. Satanás não vai calar o que vai apresentar a intercessão. Ele não tem o poder de calar aqueles que estão. Deus ele colocou uma regra na face da terra. Você não cala a oração do meu povo, Satanás. No momento que o servo de Deus, a serva de Deus estiver falando, Satanás não tem o poder de te caçar a voz, caçar a palavra. Ele tem poder para exercer na face da terra, mas Deus tirou o poder dele de caçar a palavra do servo de Deus na face da terra. Ele não tem poder para caçar a palavra de um que está orando diante de Deus no nome de Jesus. Por isso, irmão, se a mãe ela tem que orar pelos filhos. Por isso que o pai tem que orar pelos filhos. Por isso que o pastor tem que orar pelas pessoas. Por isso que você tem que apresentar o pastor nas orações, apresentar a esposa do pastor. Quando você fazer o guarda do pastor da igreja, Deus ele usa a sua intercessão para abençoar o ministério, abençoar a igreja de Jesus. Glória a Deus. Quando o seu esposo, sua esposa precisa ver que mãe ela é sensível. Quando a mãe do nada ela começa a orar para alguém, você pode ter certeza que é Deus movendo o coração porque está acontecendo alguma coisa. Eu lembro, irmãos, eu não era evangélico, não queria saber de Deus, estava fazendo coisa errada. Peguei uma moto e fui na Santarém, Cuiabá e enfiei na frente de uma carreta. Carreta ultrapassando 70 por hora. E eu dobrei na frente dela sem olhar. Na hora que eu dobrei, veio um pensamento assim: protege as suas costas. Eu fiz assim e virei de uma vez. Aí a carreta bateu direto aqui, ó. Bom, me jogou no chão. Junto com a moto, a gente foi deslizando uns 50 metros assim para frente. E a carreta passa a parte da frente. Se eu tivesse caído assim, eu tinha caído debaixo das rodas dela. Mas como eu caí do lado, aquelas rodas de trás fez assim no capacete, ó. Passando, encostando no capacete, eu como um menino lá assim, ó, deslizando no asfalto. Na hora eu lembrei, minha mãe está orando por mim. Eu não morri porque tinha um intercessor orando por mim ali, que lembrou de mim, que falou: tem um propósito, meu filho, não deixa meu filho morrer dessa maneira assim. Por causa da oração de alguém mudou a história. Hoje eu estou aqui contando isso. Mas Deus colocou algo no coração da minha mãe, a minha mãe percebeu e orou por mim, e hoje eu estou aqui para contar a história. É uma intercessão. Não deixa de orar. Às vezes você lembra de alguém no trabalho, onde você estiver, ora por aquela causa. Em qualquer momento, só você ligar o seu pensamento e falar: Senhor, é um pensamento, porque se eu ler o pensamento, eu vou estar apresentando essa causa diante de ti. Às vezes você está no silêncio atendendo alguém ali, no trabalho, fazendo as coisas no ar, ninguém está percebendo, mas no seu espírito, na sua mente, você está orando por alguém naquele momento. E aí Deus usa a sua oração para fazer algo sobrenatural acontecer. Efésios capítulo 6, versículo 18, vai falar sobre a constância da oração. Para ser perseverante com toda súplica, oração por todos os santos. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, irmãos, vai falar sobre o atalaia.
O atalaia era aquele que ficava em cima da torre, olhando os perigos e avisando os que estavam na cidade, falando: ó, está chegando perigo, está acontecendo tal coisa. O atalaia era os olhos daquela cidade. Aleluia, é verdade. Ezequiel 33:1 vai falar sobre como Deus ele chamou o profeta Ezequiel para ser atalaia também, para corrigir os que estavam errados ali. Ezequiel 33:22 vai falar: vai para o vale que eu vou falar contigo, Ezequiel. Aleluia. Ou seja, vai ter momento que Deus ele vai te chamar no particular para falar coisas muito maravilhosas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre algo que precisa ser tratado naquele lugar. Ezequiel 22:30-31, a palavra de Deus diz: alguém que tapasse o muro, ou que fechasse a brecha que estivesse acontecendo. O que significa isso? Está vendo o erro acontecer. Está vendo o erro acontecer. Está vendo o erro acontecer. Está percebendo que aquilo vai dar problema. Aí o que você tem que fazer? Presta bastante atenção no que Deus te diz. Vai lá com jeitinho, chega na pessoa e fala: ó, se você continuar fazendo isso, isso vai te prejudicar. Vai te prejudicar, você vai ter problema. Você vai continuar fazendo mesmo assim? Avisa a pessoa, esclarece a pessoa, porque vai ter problema. Deus ele vai abrir os seus olhos para você chegar com as pessoas e avisar as pessoas. Aleluia. Quem que vai ser o covarde que não vai ter coragem de avisar? A Bíblia diz: procurei pelo menos um que falasse que estava acontecendo alguma coisa errada. Não teve nenhum que falou. Está errado, irmão. Se Deus te falou alguma coisa, vai lá e entrega o que Deus falou. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Lá em casa eu falei para o meu pai, eu falei para minha mãe, eu falei para os meus irmãos, eu não deixei de entregar para ninguém que eu amava o que Deus colocou no meu coração para falar. Não me acovardei, irmãos. Pode perder amizade, pode perder aquela aproximação que eu estava tendo com as pessoas, mas se Deus colocou no meu coração, eu vou falar da mesma maneira. A palavra que Deus colocar nesse altar para eu pregar, eu vou entregar tudo com Deus falou. Porque eu sei que isso vai ser cura. Deus me colocou como atalaia aqui. Eu tenho esse exemplo do meu irmão. Imagina se eu me acovardar e começar a mais entregar a palavra, porque tem fulano que não gosta, o outro que não gosta. De repente não vai ter mais palavra. Então Deus ele quer que você saiba disso. Procurei alguém que estivesse na brecha ali para tampar a brecha, ou seja, para corrigir, para ninguém continuar mais fazendo aquela prática que é errada ali, que está sendo uma brecha para Satanás destruir, para Satanás roubar e matar aquela vida ali, aquela pessoa. Ele continua falando: e estivesse à disposição para receber o que eu tinha para ele falar para as pessoas. A Bíblia diz que Deus ele vai falar com os servos dele o que precisa ser resolvido. Se tiver uma cilada armada por Satanás, vocês acreditam que Deus sabe que Satanás já armou cilada para alguém? Vocês acreditam? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe que Satanás já armou cilada, não sabe? Você sabia que Deus ele tem toda a liberdade para chegar com uma pessoa lá e falar para ela alguma coisa? Mas só que se ela não tiver ligada em Deus, ela não vai perceber Deus falando. Aí Deus ele vai ver se tem alguém que estivesse na brecha, que estivesse à disposição para ele falar, que estivesse sensível dentro da igreja. Será que não tem ninguém aqui que vai ouvir quando alguém tiver sido, que Satanás tiver armado a cilada para alguém? Ninguém de nós vai perceber Deus falando, vai entregar o recado de Deus, será? Será que nós vamos estar aqui só perdendo tempo para não ouvir Deus falando, avisar as pessoas? Deus ele quer avisar, irmão. Deus ele quer avisar, Ele quer te realmente usar na face da terra para você ser usado para livrar alguém de ser pego por Satanás. Aí, 1 Coríntios 12:28, para a gente encerrar, a Bíblia vai falar do dom esquecido. Você sabe qual que é o dom esquecido? Que ninguém fala muito dele? O dom de socorros. Agora, o dom de socorros, ele só vai ser exercido por um intercessor. Por alguém que percebe no mundo espiritual que tem perigo, que tem necessidade, que precisa de ajuda. E ele vai se incomodar, porque ele vai perceber, ele vai ser sensível, ele vai estar na presença de Deus,
Deus vai tocar o coração dele. Ó, aquela família lá está precisando de ajuda. Vai lá, estende a mão e ajuda. Ele vai dar o dom de socorro. A pessoa vai ser tão sensível que ela vai perceber as coisas da igreja, vai perceber as coisas da família, meu irmão está sendo muito esquecido lá, já tem um tempão que ele está lá, ninguém visita ele, vamos lá visitar, vamos lá fazer alguma coisa por ele. Glória a Deus. E a mão vai estar estendida, o socorro vai estar estendido para não parar as pessoas à volta dele. Amém? Vamos ouvir mais um louvor com a irmã Leoniane. Te convido você a ficar de pé. Adoro o Senhor nesse último louvor com todo o coração. Se você entendeu que você é um intercessor, peça para Deus, fala, Senhor, eu quero participar do ministério da intercessão da igreja. Eu quero ser um crente que ora, um crente que intercede, um crente que suplica diante de ti. Usa-me a mim, Senhor. Dá-me sensibilidade, que eu venha perceber que eu estou numa torre forte, que eu estou num lugar para perceber o que está acontecendo de errado, para eu orar, para ele perceber, não para eu falar mal, ou para eu brigar com as pessoas, não. Para eu ter piedade, para eu ter compaixão das pessoas e estender a mão para ajudar, o dom de socorro. Amém? Agora o Senhor começa a pedir para Deus o dom de socorro, o dom de intercessão, para alcançar outras pessoas, para alcançar outras vidas, para perceber o que está acontecendo de vida na sua casa, para ajudar os seus familiares, falar, você para de fazer isso, isso vai te prejudicar. Você para de fazer isso, que Satanás está bramando como um leão ao redor para se pegar, para se destruir. Toma cuidado, diz o Senhor. Deus nunca falha, nunca falhou. Eita Jesus, aleluia. Se a pergunta grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus não guerra, peleja por você. Onde os seus olhos vejo sobrenatural. Promessa de Deus vem se cumprir. Eita glória. Onde os seus olhos veem sobrenatural. Promessa de Deus vem se morrer. Enquanto a promessa não se cumprir, porque promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Morrer. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. A multidão já te cansou. Deus nunca falha, nunca falhou. Se a luta é grande, ela te fez perder a fé. Deus tem uma guerra, peleja por você. Onde os seus olhos vejo sobrenatural. E tem promessa de Deus vem se
Eita glória. Eu sou de Deus, venci o mal. Presta bastante atenção, porque Deus ele está falando conosco. Qual é a estratégia de Satanás? Deus está desmascarando a estratégia de Satanás nesse lugar. Eita glória. Satanás ele vai querer te afastar das pessoas que são atalaias. Vai querer te afastar da igreja. Eita Pela Jesus. igreja, Deus ele vai te avisar, ele vai trazer uma palavra, vai trazer um louvor, vai trazer uma revelação. Alguém vai te avisar de algo, você vai lembrar e vai estar seguro na casa de Deus. Então, Satanás ele quer te afastar da igreja. Quem sabe disso? Eita glória. Satanás ele quer te afastar da sua mãe, do seu pai, porque eles são seus conselheiros. Dentro da sua casa, Deus ele colocou atalaias ali, pessoas que ele vai avisar sobre o ataque do mal. Não saia de casa, diz o Senhor, para o seu coração, não se afaste da sua casa, não se afaste da sua família, não se afaste da igreja, permaneça ali. Esteja atento à voz de Deus, que Deus ele vai falar contigo, vai te preparar para você escapar das garras do diabo. Glória a Deus, tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Convido você a ficar na frente. Eita Jesus. Alguém que quiser reconciliar com o Senhor, vem cá na frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite? Deus ele está te chamando. Não perca tempo. Vem, vem, vem. Vem, saia do perigo, saia do Glória a perigo. Deus, aleluia. Encerra a vida longe do Senhor, mas na presença do Senhor você vai conseguir, na presença do Senhor você vai vencer. Você vai passar dificuldade, mas vai dar tudo certo no final. Aleluia. Vamos estar fazendo também a apresentação da criança do Elias. Eles são os pais a vir cá na frente. E a gente vai estar apresentando ele. Amém? Vamos receber o certo do Senhor com as portas do outro Senhor. Os pais da criança são a Elizabeth Oliveira Silva e o Edilson Campos Santos. E a criança chama Elias Guilherme Silva. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, é um prazer para a gente estar aqui junto com vocês. A palavra de Deus diz que nós não batizamos recém-nascidos. Por quê? Porque o recém-nascido ele não tem conhecimento de pecado. Ele não sabe o que se serve. Se a gente perguntar para a criança se ela se arrepende, ela nem sabe. Agora nós apresentamos diante de Deus a criança para quê? Para a criança ser conhecida pela igreja, para a igreja ajudar a orar pela criança, para também os pais serem conhecidos, para a gente chegar e falar, não, aquela família ali tem uma criança, vamos ajudar a cuidar dessa criança. Já viu falar que na igreja católica tem uns padrinhos? Quem é o padrinho da criança quando ela é apresentada no templo? É a igreja do Senhor. Né? A igreja está agora chamando a responsabilidade para ajudar a orar, ajudar a cuidar dessa criança. Também na igreja, quando Jesus ele foi apresentado, a gente não cria filhos para o mundo, a gente cria filhos para Deus. Então a gente apresenta com a intenção que aquela criança ela permaneça na casa de Deus. E os pais criem a criança com a palavra do Senhor, com os conceitos do Senhor. Amém? Então estenda as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, a vida do Elias, Senhor. Deus de glória, os pais, Senhor, sentiram no coração de trazê-lo aqui para apresentar diante de Ti essa criança, Pai. Em nome de Jesus, seja, Senhor, essa criança abençoada, Pai. Tira toda, Senhor, Deus de glória, a retaliação, a ação contrária das trevas contra essa criança, toda maldição, toda forma, Senhor, de ataque do mal. Em nome de Jesus, seja quebrada, seja tirada, seja cancelada. Colocando diante de Ti essa criança, Pai, e abençoamos, seja ela próspera nos seus caminhos, seja ela, Senhor, crescendo, Senhor, ouvindo, Senhor, o Evangelho, seja Elias, Pai,
vivendo uma vida, Senhor, na Tua presença de forma sobrenatural. Seja o Elias, Senhor, Dê um dom, Pai, para ele. crescendo, Senhor, na fé, no conhecimento, na presença do Altíssimo, Pai. Em nome de Jesus, oramos pelos pais do Elias, Senhor, para que eles cuidem dessa criança. Deus de glória, ensine essa criança no caminho que deve andar, conforme a Tua palavra diz, quando ele cresça, não se desvie dele, Senhor. Guarda o lar do Elias, guarda a família do Elias, Senhor. Seja, em nome de Jesus, alcançado com bênção, Senhor, sem medida na Tua santa presença. O que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos.